Capítulo 4. Repetição de comportamentos punitivos, salvamento e penitência. A maioria das crianças pequenas acredita que o mundo gira ao seu redor. Este é um estágio normal do desenvolvimento, com sentimentos infantis de grandiloquência e narcisismo, e uma sensação de que se é o centro do universo. Com o desenvolvimento normal, esse sentimento gradativamente se dissipa. Entretanto, quando certos pais colocam os filhos no meio de suas próprias vidas e também de seus próprios conflitos, esse processo normal pode ser interrompido. A consequência é que muitas dessas crianças desenvolvem um forte senso de responsabilidade, culpa e de recriminação a si mesmas. Elas recebem de herança uma consciência severa e punitiva, dúvidas sobre si mesmas e falta de confiança. Se algo vai mal com seus pais ou com sua família, acreditam que além de ser culpa delas, é também sua responsabilidade corrigir os erros e consertar o estrago. Essa atitude vai além do ambiente familiar, por meio de uma sensação generalizada de que o papel delas na vida é corrigir, ajudar, ajeitar as coisas. E se elas não conseguem deixar as coisas em ordem, e qual criança consegue salvar um pai alcoólatra, por exemplo, crescem acreditando que fracassaram. E assim está formado o cenário para que a criança adulta continue tentando consertar o mundo. A percepção de si mesmo como salvador torna-se parte de como essa pessoa lida com as outras. A criança que se sente compelida a melhorar a vida de um dos pais maltratado torna-se o adulto que tem de melhorar a vida dos outros, mesmo à custa da vida. E assim, desenvolve uma atração por pessoas carentes, à espera de alguém que as resgate. Casa-se com alguém que parece desamparado, débil ou incapaz. O indivíduo assume as rédeas e, é claro, consegue recompensas por estar sendo tão prestativo e formidável. Entretanto, o motivo real pode não ter nada a ver com sentimentos caridosos. O que começou como pena e preocupação com um dos pais que foi deixado desolado e abandonado torna-se um modo de vida, uma necessidade de fazer algo pelos outros, ao mesmo tempo em que as próprias necessidades são negadas. No fim, o indivíduo se sente usado e exausto, pois toda a sua energia está sendo despendida e ele não está recebendo apoio suficiente. Em troca, quando alguém se sente esgotado e acredita que estão tirando proveito de seu modo de ser, geralmente fica bem zangado. Norman era um bem-sucedido empreendedor de 49 anos, casado 3 vezes, que dizia colecionar pássaros feridos. Os pássaros feridos eram suas ex-esposas que tardiamente Norman reconheceu não ser o que pareciam. Antes de se casar com essas mulheres, Norman as achava bonitas, amorosas, inteligentes e pensava independentes. Elas se revelaram bonitas, inteligentes, mas pouco amorosas e nem um pouco independentes. Enquanto aquelas mulheres tinham o que queriam, tudo ia bem. E todas elas sabiam exatamente o que queriam, e queriam muito. A terceira esposa, particularmente, era inflexível e impiedosa. Suas exigências eram geralmente irracionais. Ainda assim, se Norman não concordasse, deparava-se com uma barreira de racionalizações, justificativas e explosões de fúria. Desde a escolha de uma mesa em um restaurante até a escolha de amigos e de onde passar as férias, sempre havia boas razões para tudo. E se Norman resistisse minimamente? Então era a hora da bajulação, da sedução, da manipulação. Subitamente a mulher firme e exigente se transformava numa pessoa fraca, medrosa e doente que não podia ser contrariada. Ela se sentia no direito de pedir qualquer coisa e Norman tinha de atendê-la. A terceira esposa não tinha um emprego nem uma carreira, embora tivesse sido bem educada e pudesse ter tantos empregos bem remunerados quanto quisesse. O mesmo aconteceu com a primeira e a segunda esposas. Além disso, ela também não conseguia dar conta das tarefas domésticas. Precisava de uma lavadeira, de uma faxineira, etc. Precisava, na verdade, de tudo: roupas, joias, férias. Norman queria realmente agradá-la. Ele queria agradar a todas as mulheres. Queria vê-las felizes e satisfeitas. Tentava satisfazer seus desejos até constatar que aquilo era impossível. Faturas imensas chegavam todos os meses. Mas questionar as despesas com roupas novas, joias e cabeleireiro não estava em discussão. Você não sabe quanto custam as coisas. Você não entende as mulheres. Você não se importa com a minha aparência. Eu seria motivo de piada se usasse este vestido novamente. Ou, como você tem coragem de pensar em passar as férias nesse lugar? Você sabe que sofro de alergia e como fico mal indo lá. Vamos a algum lugar que não ataque a minha alergia. Essas eram as respostas, e não havia espaço para negociação. Então, por que Norman se via eternamente nessa situação?
Ele precisava elevar sua autoestima, demonstrando que podia agradar e satisfazer belas mulheres, e escolhia aquelas que exigiam ser atendidas. Precisava de mulheres que simulassem estar desamparadas, para que ele pudesse salvá-las. Ele não queria que suas esposas trabalhassem, já que isto prejudicaria sua posição de provedor, de salvador. Embora reclamasse disso, Norman precisava ser o coroa rico da graciosa e exigente garotinha, até que não conseguisse mais satisfazê-la. Precisava de mulheres que necessitavam ser salvas. E ele tentava, mas sentia que seus esforços nunca eram o bastante. Sua necessidade de se sentir importante salvando os outros deparava-se com uma sensação de fracasso, porque sempre havia um obstáculo no seu caminho. Nas nossas sessões descobri que o pai de Norman havia sido cruel. Ele era verbalmente agressivo com a família e ganhava a vida com dificuldade. Era uma pessoa crítica e cronicamente desgostosa de tudo. A mãe de Norman achava que não tinha outra escolha senão ficar com o marido. Não havia dinheiro suficiente, e eles tinham 3 crianças pequenas. Norman achava que tinha de consolar, apoiar e melhorar a vida da mãe, que confiava nele para ajudá-la na sua triste sina. Norman sentia pena da mãe e jurou que nunca trataria as mulheres como o pai, e que nunca seria o tipo de homem que o pai era. Na verdade, Norman passou grande parte da sua vida tentando não ser o pai. Norman havia tido um rendimento excelente no colégio, e por meio de trabalho e bolsas de estudo, completou a faculdade, especializando-se em negócios. Ele queria ganhar dinheiro para fugir da pobreza na qual crescerá e melhorar a qualidade de vida de sua mãe, tornando-a mais fácil. Foi muito bem-sucedido, e ampliou sua necessidade para dedicar-se à salvação de outras mulheres. É claro, ele também precisava ser salvo, certificando-se de que era um sucesso medido não apenas pelo fato de estar numa posição dominante, mas pela capacidade de enaltecer-se, estando acompanhado por belas e atraentes mulheres que precisavam dele. Entretanto, quando chegou até mim, reconheceu que havia recebido mais do que pedirá. Norman estava com medo de repetir aquele padrão que havia reconhecido em si, mas sentia-se impotente para detê-lo. Ele não conseguia dizer não a nenhuma mulher e especialmente à esposa, além de não adulá-lo quando ele não a satisfazia, ela também se enfurecia e o humilhava, chegando até a esvaziar suas gavetas e a espalhar suas roupas por toda a casa. Ela se tornava cada vez mais exigente e agressiva com ele, e ele continuava retribuindo com novas agressões. Não conseguia deixá-la, não conseguia convencer-se a deixá-la. Foi um trabalho árduo fazer com que Norman enxergasse o que estava acontecendo e por quê. Ele finalmente compreendeu que estava pagando uma penitência pela raiva e culpa que sentia do pai. Embora recebesse satisfação, agradando a mãe, tal satisfação tinha um preço: tratar o pai como uma pessoa cuja existência era negligenciada. Sentia muita culpa e muita raiva por fazer pela mãe aquilo que o pai não conseguirá fazer. Ele conquistou a afeição da mãe à custa do pai. Ele não conseguia deixar essa mulher porque ela era muito agressiva e satisfazia suas necessidades de ser punido. Precisava agradá-la e ser punido ao mesmo tempo, e ela era a pessoa adequada para isso. A solução de Norman para esse dilema foi abandonar a terceira esposa e oferecer-lhe um acordo que fosse muito mais generoso do que o necessário, ou até concordar com o que fosse combinado por seu advogado. Norman tinha de quitar completamente suas dívidas. Ele irrompeu em lágrimas quando ouviu-se dizer que não havia tido um pai que pudesse admirar nem infância, e que assumirá responsabilidades quando deveria ter sido livre para ser criança. Ele estava triste e bastante zangado. Sentiu-se aliviado, como se um peso tivesse saído de suas costas, depois de experimentar e expressar sentimentos dolorosos contra sua solidão e o fato de não ter tido ninguém para apoiá-lo verdadeiramente em seu processo de amadurecimento. A concepção de que masculinidade significava submeter-se e satisfazer os desejos e expectativas das mulheres era falsa. Ao salvar pássaros feridos, ele buscava se afirmar, e não era isto o que realmente queria para si. Chorou quando se deu conta de que tinha necessidades que precisavam ser satisfeitas, que havia sido privado do carinho e do orgulho de um pai que aprecia o filho e quer o melhor para ele. Estava com raiva por não ter tido nada disso. Estava bravo por ter sido o provedor de cuidados para com a mãe. Sentia-se enganado e privado de tudo. Porque tenho de ser o marido ou pai, e nunca criança ou filho. Escolhi mulheres que necessitavam de mim, de modo que o cuidado com elas servisse para continuar encobrindo minhas necessidades, quando o que realmente queria era alguém que me desse algo, que cuidasse de mim. Ele se lembrou
De algumas ocasiões em que sua primeira mulher tentou oferecer-lhe conforto e apoio, rejeitara-a com raiva. Ele evitava encarar a profunda necessidade de dependência, sentindo que isso o rebaixava enquanto homem. Não podia permitir que elas me dessem nada. Eu tinha de ser o manda-chuva, porque não conseguia aceitar minha necessidade de ser uma criança, com suas carências. Não sei o que aconteceu a Norman depois que o nosso trabalho chegou ao fim, mas sei que quando foi embora ele se sentia mais inteiro. Era um ser humano que havia percebido que não precisava mais salvar pássaros feridos, simplesmente porque ele também havia sido ferido. Laura procurou a terapia porque estava prestes a se divorciar do marido. Não suporto mais vê-lo beber, disse ela. Ele se recusa a parar. Ele se recusa a ir ao ar e insiste que não é um alcoólatra, que não tem problemas com a bebida. Procuro me inteirar de um caso geralmente na primeira sessão, perguntando por detalhes sobre pais e irmãos, para encaixar o paciente e sua situação num contexto. Meu pai era uma pessoa boa, dócil e bem-humorado, exceto quando bebia, disse Laura. Quando bebia ficava distante, introvertido, e não abria a boca para falar conosco. A família aprendeu que deveria deixá-lo sozinho naquelas ocasiões. Crescemos achando que era assim que as coisas tinham de ser, mas eu me ressentia. Ele era ótimo num dia e extremamente ausente no outro. Não conseguia suportar a sua inconstância e imprevisibilidade, como minha mãe. Jurei não passar por aquilo de novo. Não quero. E não vou. Quando perguntei a Laura sobre seu marido, disse-me que ele trabalhava arduamente e era um bom provedor. As crianças o adoravam. Mas ele bebe e eu não vou conviver com isso. Nesse ponto é extremamente importante para o terapeuta manter-se alerta para o impacto do álcool nos pacientes e em suas famílias. Embora alguns indivíduos não se embriaguem nem se atrasem na volta para casa, há pessoas que experimentam uma mudança de personalidade e no modo de se relacionar com os outros com apenas uma dose. Em outras palavras, não é a quantidade ou a frequência com que se bebe que define o alcoólatra. Certamente é o que o álcool causa à pessoa e aos seus relacionamentos. Eu queria saber qual o efeito da bebida no comportamento do marido de Laura. Ele não fica bêbado, ele não falta ao trabalho, ele ajuda nas tarefas de casa, mas toma vinho no jantar toda noite. Laura podia estar reagindo exageradamente, com base nas experiências traumáticas da infância com o próprio pai? Parecia possível, mas era preciso cautela antes de chegar a alguma conclusão. Então, pedi que o marido de Laura fosse ao consultório e fui prontamente atendido. Ele estava perdido, não conseguia entender por que Laura estava querendo se divorciar. Não sei por que devo deixar de tomar 1 ou 2 taças de vinho no jantar. Eu gosto disso. Me faz relaxar. Não afeta minhas tarefas domésticas, meu relacionamento com meus filhos ou meu desempenho no trabalho. Não interfere no meu modo de me relacionar com minha esposa, mas ela está transformando isso num problema. Não é a taça de vinho que está causando o problema. É a Laura. Ela está me deixando louco. Ela quer que eu frequente o AA. Não tenho nada contra o AA. Sei que há muitos alcoólatras que negam ter problemas com o álcool, mas eu realmente não tenho. Não há casos de alcoolismo na minha família. O máximo que eu consumo são 2 taças de vinho no jantar e nunca bebo em outras ocasiões, e o vinho não me causa nada. Nunca bebo demais ou fico bêbado. Isso simplesmente não faz sentido para mim. Não fazia sentido para ele, mas fazia sentido para Laura. Fazia uma espécie de sentido íntimo, porque Laura estava reagindo ao que havia acontecido há muito tempo, não ao que estava acontecendo agora. Estava reagindo ao pai. Ela estava imaginando que teria problemas com o álcool e criando uma situação que não existia, baseada apenas em seus temores. Isso foi discutido com Laura, que demorou a aceitar o fato de que estava reagindo de forma exagerada. Não conseguia acreditar que havia ficado tão traumatizada com a bebedeira do pai a ponto de se tornar tão sensível a isso, uma reação comum a qualquer trauma. Laura estava repetindo o passado. Ela achava que havia fracassado na tentativa de ajudar o pai a parar de beber, porque sua família de origem era disfuncional. Acreditava que era sua responsabilidade fazer com que o pai parasse de beber e que fracassara. Agora tinha de impedir o marido de fazer o que o pai fizera. Ela não podia falhar. Novamente, estava cumprindo a promessa de nunca viver com um beberrão, mas até o momento estava repetindo seu passado de tal maneira que colocava em risco seu casamento. Foi preciso uma intervenção, algum discernimento e muito tempo para Laura perceber que podia estar casada, e talvez até gostasse disso com um homem que tomava uma taça de vinho no jantar.
Ela estava tentando salvar o marido, que de fato, não tinha nenhuma necessidade de ser salvo. Existe uma crença comum a várias pessoas que permeia grande parte de nosso raciocínio. O pensamento equivale à ação. Desejos e fantasias proibidos são vivenciados como se fossem ações. Sentimos-nos culpados pelo que pensamos, desejamos ou fantasiamos como nos sentiríamos se tivéssemos praticado aquelas ações. Em outras palavras, crianças pequenas que desejam a morte dos pais porque não obtêm o que desejam devem implorar por perdão, não pelo que fizeram, mas pelo que pensaram. A esposa ciumenta age como se o marido lhe fosse infiel só de olhar para outras mulheres, em função da crença arraigada de que o pensamento equivale à ação. Psicologicamente, seres humanos, tanto crianças quanto adultos, são capazes de todo tipo de desejo, pensamento e fantasia. Eles são parte da condição humana, são o que mantém a criança viva dentro de nós, adultos, são necessários para a criatividade. Eles devem ser celebrados, não negligenciados. Ainda assim, muitas pessoas passam a vida pagando penitência, pelo que pensaram e não pelo que fizeram. Os sobreviventes não querem sucumbir às terríveis provações. O impulso é de preservação da vida, de preservação da espécie. Mesmo assim, se uma pessoa sobreviver, e todos à sua volta perecerem ela pode se sentir culpada, porque seu desejo de sobreviver se tornou realidade, que é vivenciado como se ela tivesse sacrificado aqueles que pereceram. Há quem considere isso como um exemplo de Schadenfreude asterisco, uma sensação de prazer provocada pela desgraça alheia, embora este não seja exatamente o caso. Quando Lynne veio pela primeira vez ao consultório, achei-a brilhante, altamente motivada a atingir suas metas, determinada, uma workaholic de fato. Ela assumia responsabilidades acima e além do que era necessário, tanto no emprego, quanto no trabalho voluntário. Sentia-se assoberbada, mas também recebia crédito pelo que fazia, era promovida, ganhava prêmios, ganhava reconhecimento. Ela assumia muito mais coisas do que podia administrar, e isto consumia o seu melhor. Fiquei sabendo que depois de terminar a faculdade, Lynne havia tentado pela primeira vez o suicídio indo parar no hospital. Foi enviada para um tratamento ambulatorial com um terapeuta com quem se relacionava bem, mas o contrato era claro. Se tentasse o suicídio novamente sem informar previamente o terapeuta, a terapia estaria encerrada. Lynne conseguiu um novo emprego que lhe exigia mais ainda. Iniciou o mestrado. Tornou-se mais ativa em mais organizações. Continuou na terapia. Sentiu-se sobrecarregada e tentou o suicídio novamente. O terapeuta a dispensou. Logo depois dessa segunda hospitalização, Lynne foi encaminhada a mim. Lynne estava motivada a solucionar seu problema, mas era algo difícil. Uma das primeiras coisas que fiquei sabendo foi que quando Lynne estava no início da adolescência, sua mãe se suicidara. Ninguém sabia por que isso havia acontecido. Lynne e a mãe se davam bem, e a perda da mãe era a causa de sua confusão, tristeza e solidão. Lynne não tinha ninguém com quem conversar. O suicídio da mãe foi um choque e neste estado, Lynne não conseguia sentir nada. Estava brava, mas não se permitia sentir raiva da mãe. Estava triste, mas não se permitia enlutar pela morte da mãe. Tudo o que sabia era que estava sozinha. Ela apenas se arrastava o melhor que podia, saindo-se bem no ensino médio e na faculdade. Era uma pessoa popular, ativa em organizações e uma grande empreendedora. Continuou a ser criada pelo pai, que sempre foi distante, tanto com a esposa quanto com a filha. Ele prosseguiu vivendo como se tivesse dado pouca importância ao suicídio da esposa e mãe de sua filha. Ele era apenas uma presença para Lynne, e isto era tudo. Demonstrava pouca empatia pelo que Lynne vivenciava porque ele mesmo era muito ausente. Lynne desejava e precisava dos cuidados que havia perdido quando sua mãe cometeu suicídio. Por que ela fez isso? Por que me deixou? O que eu fiz para ela decidir se matar? Lynne se perguntava. Com o tempo, Lynne e eu investigamos a culpa que ela sentia pelo suicídio da mãe. Trabalhamos a raiva que sentia pela mãe por tê-la abandonado e o distanciamento do pai. Discutimos o comportamento terrível da segunda esposa do pai em relação a ela. Mas lidamos principalmente com os sentimentos de Lynne. O que parecia mais importante é que Lynne sentia que devia pagar uma penitência por ter desapontado a mãe. Em que sentido? Ela não sabia, mas sabia que era culpada de alguma coisa. Alimentava este sentimento horroroso e corrosivo de que decepcionara a mãe terrivelmente. Gradativamente, entretanto, foi percebendo que, subjacente ao seu comportamento compulsivo e determinado, havia uma
motivação de fazer com que a mãe se orgulhasse dela e de obter, assim, seu perdão. Perdão? Sim, porque era como se o suicídio da mãe tivesse sido causado por algum desejo de Lynn de que ela morresse, e quando a mãe de fato cometeu suicídio, a culpa foi de Lynn. Embora não tivesse nenhuma lembrança desse desejo, havia grandes possibilidades de que, na criação de Lynn, como na de todas as crianças, ela tivesse alimentado o desejo de que os pais morressem. Lynn começou novamente com seu comportamento compulsivo e demos um freio na sua tendência a assumir tanta coisa. Ela começou a entender que o ímpeto de se manter ocupada representava sua maneira de provar o quanto era digna e o valor que possuía. Ajudava-a a compensar a tenebrosa crença de que a mãe cometera suicídio por causa de seus fracassos imaginários. Manter-se ocupada também ajudava a atenuar os sentimentos reprimidos de raiva e de perda, uma perda pela qual nunca se lutara. Lynn foi capaz de compreender que se colocava sob intensa pressão para autoafirmar-se. Ela conseguiu ver que o suicídio da mãe não tinha nada a ver com ela, e que fora motivado por razões que Lynn talvez nunca viesse a saber, mas compreendeu que não era a causa daquele suicídio, e que não tinha de se matar de trabalhar ou suicidar-se para pagar esta penitência. Isso exigiu uma mudança radical em seu estilo de vida. Quando se sentia tentada a assumir mais responsabilidades, persuadia-se do contrário. Sentia um vazio por não se atirar em várias atividades. Temia que estivesse escolhendo o caminho mais fácil, ao ter tempo para o lazer, para se divertir. Lynn tinha de pagar o preço máximo com a própria morte com as tentativas de suicídio. Quando alguém sofre uma perda como essa e não se enluta, há um preço interno a ser pago mais frequentemente na forma de depressão. Lynn estava deprimida e brava, e queria ou cometer suicídio ou trabalhar até a morte. Lynn não queria morrer. Ela desejava ardentemente viver, mas isto a fazia se sentir ainda mais culpada. Com o tempo, ela conseguiu expressar a raiva, o desapontamento, a dor pela morte da mãe. Foi capaz de atravessar um período de luto, sem se lançar em atividades frenéticas. O vazio que sentiu quando tentou não se manter sobrecarregada de trabalho dissipou-se e então finalmente foi capaz de viver sem ter de justificar sua existência para a mãe. Ela também se permitiu apreciar a vida sem ter de fugir para atividades compulsivas. Nunca quis ser como minha mãe. Como terapeuta, ouço essa frase muitas vezes. Nunca quis ser como minha mãe. Quando era pequena, prometi a mim mesma que quando crescesse, nunca seria daquele jeito. Mas quanto mais velha eu ficava, mais eu percebia que estava agindo da mesma maneira. A internalização desses relacionamentos, por mais negativos que sejam, é poderosa e persistente. O indivíduo pode rejeitá-la verbalmente, mas ela sobrevive no inconsciente. Pode arruinar futuros relacionamentos e destruir vidas. E ocorre de maneira insidiosa. Há momentos em que o indivíduo está cheio de dúvidas sobre suas próprias habilidades. Talvez ele realmente não se sinta capaz e à altura das responsabilidades de um emprego. Ele pede ajuda, mas quando ela é oferecida, descarrega a raiva na pessoa que lhe estende a mão. Esse processo é repetido frequentemente. Em vez de matar o mensageiro, é o caso de matar o ajudante. Mark estava casado com Sally havia 10 anos. Não tinham filhos. Mark era instruído, mas não ganhava muito. Seu currículo era irregular. Ele trabalhava aqui e ali, saindo-se relativamente bem, mas constantemente era dispensado do serviço. Sally, por outro lado, ocupava um cargo de responsabilidade havia bastante tempo. Conseguia bons relatórios anuais de desempenho, era agraciada com bônus e recebia um bom salário. Quando ela e Mark vieram até mim, ela se apresentou como uma pessoa dotada de autoconfiança e independência. Ela também estava brava. Não demorou muito para acusar Mark de não contribuir de modo apropriado para a família, manifestando a sensação de que havia sido abandonada. O que começou a sobressair rapidamente, entretanto, foi que Sally, apesar de se mostrar confiante, era bastante insegura. A despeito do que professava, ela não se sentia realmente merecedora da posição que ocupava. Às vezes, quando lhe entregavam projetos, sentia-se oprimida. Aí então, pedia que Mark a ajudasse na pesquisa ou nos cálculos necessários para solucionar os problemas técnicos de seu projeto. Mark sempre estava disposto a ajudar, e por sinal, era bastante eficiente. Tinha muitos talentos que eram úteis a ela. Mas embora Sally solicitasse seu apoio, ela se ressentia disso. Ela se ressentia de lhe pedir ajuda e de ser ajudada. Para ela, embora ainda não tivesse se dado conta, precisar da ajuda de Mark era algo que a humilhava.
E onde ficava Mark nessa história? Ele se sentia em apuros. Recebia mensagens contraditórias de Sally. Por um lado, estava sendo chamado para ajudar. Quando ajudava, ela ficava com raiva. Na verdade, ela ficava furiosa. Ela era combativa em sua necessidade de ser independente, de fazer tudo sozinha. Contudo, quando não conseguia, sentia-se enfraquecida e vulnerável, pedia ajuda e sim, era um círculo vicioso. O que Mark deveria fazer? O que qualquer pessoa faria numa situação dessa? Sally me disse logo no começo: nunca quis ser como minha mãe. A mãe era uma mulher brava. Sentia raiva por ter um marido e filhos que precisavam dela. Na verdade, sua mãe estava sempre brava. Como mãe, cedia porque sentia que precisava fazer isso, mas se ressentia depois. Ela cedia, ressentia-se, e então se afastava daqueles que se agarravam a ela. Embora Sally dissesse claramente nunca quis ser como minha mãe, estava se comportando tal qual a mãe. Ela, assim como a mãe, precisava preservar a imagem de ser uma pessoa competente e independente que construíra, porque vulnerabilidade significava se machucar. Mark se tornou a mãe de Sally, ajudava quando ela pedia, mas Sally recriou o enredo no qual pedir ajuda equivalia a ser rejeitada depois. Mark, por sua vez, tinha necessidade de continuar ajudando e de salvá-la para compensar seu sentimento de inadequação por não conseguir permanecer no emprego e não contribuir de modo satisfatório com as finanças da família, tanto quanto pelas circunstâncias de seu próprio passado. Ao ajudar Sally, fortificava-se. Sally, no entanto, não permitia isso, e o ciclo era tão constante que Mark quis desistir. Mark se cansou de ser o salvador para ser, então, humilhado e queria pôr fim à relação. É necessário fazer uma observação sobre o desejo de Sally de não querer ser como a mãe. Sally tinha apenas uma vaga percepção dessa influência, mas, ao se inteirar, tornou-se apta para interromper o comportamento destrutivo em relação ao marido e a si própria. Como sinalizei para Mark e Sally, eles estavam se arriscando a repetir esse comportamento interativo em relação àquele casamento ou a futuras uniões. Pela repetição, acreditamos que podemos sobrepujar as dificuldades, mas, geralmente, isto também leva a uma catástrofe. Parece que há um impulso inexorável de minar, de desfazer as mudanças tão duramente conquistadas. Como ouso ter um bom casamento quando minha mãe sofreu tanto no seu detestável casamento com meu pai? Como ouso ser bem-sucedido no trabalho quando meu pai odiava o seu? Como ouso apreciar a vida quando outros perto de mim não conseguem? Como ouso viver quando os que estavam perto de mim pereceram? Minha culpa me priva de consolidar e de celebrar minhas realizações e minha felicidade. Meu sucesso deve ser desfeito. A culpa por ter sobrevivido é muito forte. Antes de mais nada, impede o sucesso ou leva a ciclos de autossabotagem em que o indivíduo se torna bem-sucedido, e então, sente-se na obrigação de minar o sucesso fracassando. Casamentos problemáticos melhoram só para serem derrubados pelo comportamento destrutivo de um dos cônjuges e os problemas recomeçarem. Alcoólatras encaram seu problema e param de beber, somente para terminar bebendo novamente, apesar de terem jurado que seus dias de bebedeira haviam terminado. A boa vida, a vida pacífica, é insuportável. Os sobreviventes não conseguem tolerar a paz e a tranquilidade. Eles precisam de agitação e de problemas para se sentir vivos. Quando estou no meio de uma discussão com minha mulher, eu entro no barato, tenho a sensação de estar vivo. Um homem me disse: tenho de sentir tensão. Sem tensão e sem problemas, me sinto aborrecido e morto. Esse é um tema que reaparece com frequência, embora nem sempre de modo óbvio. A briga, a tensão, é racionalizada pelas circunstâncias, mas o tema subjacente é de fato bastante diferente. O tema é que a paz e a quietude equivalem à morte. A culpa por obter o que não devia ser obtido deve ser sabotada. A paz não é merecida, a satisfação não é merecida, o sucesso não é merecido. Com o intuito de aliviar a culpa, é essencial salvar, penitenciar-se, pagar um preço. Às vezes, o preço não é somente a inabilidade do indivíduo de vivenciar o prazer e a tranquilidade, mas também de apreciar a própria vida. Um bom exemplo pode ser a vida, e enfim, a trágica morte de Primo Levi. Ele sobreviveu aos campos de concentração e se tornou um grande escritor. Depois cometeu suicídio. O que é o medo do sucesso? Isto existe realmente? Ou muito já se falou sobre isso quando, na verdade, tudo não passa de uma miragem? Talvez. O fracasso nos negócios ou nas artes, ou em qualquer outro empreendimento pode ser real. O
resultado de uma queda na bolsa de valores ou de um mau aconselhamento profissional, ou às vezes, simplesmente de má sorte. Mas quando acontece repetidamente, alguma outra coisa está atuando com bastante intensidade. Geralmente é um sentimento corrosivo de culpa por ter uma vida melhor que a dos outros, uma sensação de não merecer tanto. Para alguns, o sucesso é equivalente a derrotar os outros, destruir os outros. O sucesso torna-se um palavrão, evidenciando que o indivíduo está, de alguma forma, usufruindo de algo que não merece. É difícil confessar e aceitar a responsabilidade final pelo sucesso. Deve ter sido um acaso, um acidente. Não posso acreditar que meus esforços foram bem-sucedidos. A crença subliminar é que eu não mereço sucesso e que, se obtiver, devo me desfazer dele, miná-lo, bagunçar tudo. Falamos sobre o medo do fracasso, mas o medo do sucesso é tão problemático quanto. Alan montou um pequeno negócio que parecia ir muito bem. O negócio exigia conhecimentos especializados sobre peças esotéricas colecionáveis e ele treinou bastante. Desenvolveu uma reputação como especialista no ramo. Entretanto, quando o negócio estava prestes a se tornar o que deveria ser, ou poderia ter sido, um sucesso fenomenal, ele acabou se sabotando. Ia para o escritório e, em vez de se ocupar das coisas importantes que precisavam ser feitas, ocupava-se de assuntos insignificantes. E essa não era a primeira vez. Ele tinha um histórico de começar projetos, alcançar um certo grau de sucesso, e então perder o interesse. Além disso, as coisas não estavam bem em seu casamento. Por mais que amasse a esposa, vinha evitando ter relações sexuais com ela havia anos. Ele não entendia por quê. A esposa desistiu de reclamar, porque Alan se tornou evasivo e defensivo. Eles haviam decidido antes de se casar que não teriam filhos. A mulher tinha uma carreira sólida e se dedicava a ela, e evitava insistir no assunto da intimidade do casal. Alan começou a terapia porque, finalmente, reconheceu que estava numa encruzilhada em seu negócio e que sua vida pessoal também não estava bem. Depois de vários meses, Alan mencionou o seguinte sonho: estava assistindo a um jogo de basquete feminino. Um dos times era de uma universidade tradicional composto principalmente por mulheres altas, brancas. O outro time era formado por mulheres baixas de uma faculdade pública, notadamente inferior. O time da faculdade pública ganhou. Comecei a chorar de felicidade porque o time da faculdade pública ganhou. Ele revelou que o time vencedor era considerado a zebra da liga. O fato de as mulheres desse time serem baixas levou Alan a fazer a associação de que elas seriam as prováveis perdedoras. Ele continuou dizendo que geralmente torcia pelos perdedores e que na vida real ficava completamente comovido quando um time tido como a zebra vencia a partida. Por quê? Porque ele se sentia um provável perdedor e, portanto, sentia afinidade com os azarados. Ele enxergava o pai como um vencedor, o que tinha poder. Em contraste com ele, o perdedor, Alan queria vencer, mas não conseguia. Precisava de alguém para ser o vencedor, de modo que pudesse admirá-lo, e supunha que pelo fato de ser o vencedor, esse alguém poderia tomar conta dele. Como perdedor, Alan não teria de assumir responsabilidades, e não precisaria sentir culpa de ser mais bem-sucedido que o pai. Alan, o mais velho de 3 irmãos, foi criado por uma babá. A mãe era uma mulher de negócios que estava sempre ocupada. O pai era bem-sucedido, alcoólatra e exibicionista. Ele tinha de ser o manda-chuva da família. Só estava interessado em falar do seu sucesso e demonstrar quanto era bom. Era um hábil marinheiro, um campeão no tênis e muito habilidoso nas tarefas domésticas da casa, e não tinha tempo ou interesse por seu filho. Se Alan executasse bem alguma tarefa, o pai dava de ombros. Não foi bom o suficiente, ele parecia dizer. Eu poderia ter feito melhor. Alan era inteligente, mas tinha um desempenho escolar muito abaixo do seu potencial. Mas ninguém se importava com isso. Alan também não se importava e não tentava realmente mudar a situação. Depois de sua formação escolar, envolveu-se em algumas atividades ambiciosas, nas quais era bom, mas não havia nenhum futuro naqueles empreendimentos. Serviam mais de passatempos desafiadores. Alan sentia que seu pai era o vencedor por muitas razões, uma das quais porque ele tinha mãe. Alan alimentava um forte desejo pela mãe, que descreveu como uma mulher excepcionalmente bonita. A mãe era o prêmio e, embora desejasse o prêmio, sabia que era proibido. O sucesso era uma posição desejada, mas temível. Significava assumir responsabilidades que ele nunca iria alcançar. O sucesso e a responsabilidade eram para os outros, não para ele. Sim, o sucesso envolvia
responsabilidades pelas quais ele ansiava, mas ficava em dúvida se algum dia poderia alcançá-las, e não queria correr o risco de tentar. Em vez disso, Alan se tornou passivo e desinteressado. A dinâmica que estava em operação costuma ser reproduzida sob várias formas, baseada na situação triangular entre filho e pais. Há o filho que quer assumir o lugar do pai. Há o pai que é ameaçado pelo filho jovem e tem de esmagá-lo e derrotá-lo em qualquer competição. Há a mãe que relembra a filha que ela é a rainha e que planeja permanecer na posição dominante. Os filhos de tais relacionamentos, o clássico triângulo edípico, geralmente sentem-se culpados por seus desejos, desenvolvem temores de ser bem-sucedidos. Eles se sabotam das mais variadas maneiras. Aqui mais uma vez a fantasia e o desejo são equivalentes à realidade. Atletas na iminência de atingir o sucesso podem vacilar e perder a posição. Musicistas jovens, talentosos e premiados desenvolvem sérios bloqueios e não conseguem executar seus instrumentos. Executivos de negócios que trabalharam arduamente para chegar ao topo mudam de empresa quando estão prestes a ser promovidos. O ponto decisivo em muitos desses casos é subjetivo, com base na fantasia de que ir além de um certo limite é perigoso, porque há responsabilidade demais, exposição demais e sucesso demais. Para tais indivíduos, a não ser que consigam ter algum discernimento, sabotar o sucesso é a única maneira de solucionar o dilema. Com a terapia, Alan compreendeu os sentimentos subjacentes em relação à família e como ela se relacionava com ele. Ele estava mais sintonizado com a raiva e sentindo falta do apoio dos pais que não tinham tempo nem qualquer interesse nisso. Depois de algum tempo, ele foi capaz de admitir que o negócio era dele e não do pai. No fim, conseguiu perceber que seu sucesso ou fracasso tinha a ver com seu modo de proceder. Não precisava mais se sentir culpado nem se perceber como um provável perdedor. Ele finalmente merecia ganhar. O crescente sucesso de Alan nos negócios também refletia um outro dilema. Quando fechava um negócio no qual sua margem de lucro era maior do que ele achava que deveria ser, sentia-se culpado. Baixava até mesmo o preço de certos itens, quando não precisava fazer isso. Ele era muito sensível ao fato de querer ser justo, e precisava assegurar-se de que não estava se aproveitando de ninguém. De fato, quando soube que outras pessoas em seu ramo de negócio estavam operando como uma margem maior de lucros, ele ficou perturbado. Subjacente a isso, como ficou claro, estava um motivo que era exatamente o oposto. Ele, na verdade, não queria trabalhar, só queria ganhar muito dinheiro. Mas era incapaz de aceitar um desejo tão mesquinho. De fato, Alan tinha dificuldade para aceitar os impulsos primitivos de ser competitivo, de vencer, de conseguir as coisas com facilidade. Para ele só havia o trapaceiro ou santo sem meio termo. Então escolheu ser o santo, provando a si mesmo que ganhava honestamente o que possuía. Muitas pessoas tentam atenuar o temor de seus impulsos mais primitivos para a agressão, o sexo, a fome e a mesquinharia, como se não fizessem parte da natureza humana, negando-os, tentando permanecer acima disso. Elas tentam se manter civilizadas e refinadas. O problema é que todos nós possuímos esses impulsos e temos de domesticá-los para viver em uma sociedade civilizada. Mas se continuarmos a negá-los, nos depararemos com conflitos que causam tensão, culpa e, em alguns casos, fracasso.